Gil, vamos começar então. Você tem uma parceria com o Bernardinho que já vem de longe, né? Uhum. Como é que ele encaixa, né, a preparação mental, né, na rotina de treino e estudo do adversário e toda a preparação tática que essa comissão técnica se destacou por fazer, né? Como é que a preparação mental entrou nisso? Olha, inicialmente eu gostaria aí de pontuar que a equipe aí de trabalho da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino é uma equipe de primeiríssima linha, né? Na área técnica, na preparação física, na área de saúde, área de estatística, enfim, todos aqueles aí que compõem, capitaneados pelo Bernardo, que é um técnico que dispensa comentários, né? Um técnico totalmente diferenciado, né? Um dos técnicos, um dos melhores técnicos aí do mundo de todas as modalidades, por tudo aquilo que já fez, né? Pelo trabalho aí que desenvolveu, pelo conjunto aí da obra que ele tem até hoje, né? E assim, o trabalho da psicologia do esporte, ela se encaixa dentro das outras preparações, a preparação física, né, que é fundamental, da base estrutural, a preparação técnica, que é fundamental e que é o trabalho continuado de aperfeiçoamento e otimização, né, de todo o repertório técnico que o atleta daí trabalha, e a preparação tática, que é como ele faz o uso adequado dessas habilidades técnicas que ele vai desenvolvendo na partida, né? A utilização específica delas. E a preparação psicológica, ela serve para complementar essas outras três grandes preparações, né? Obviamente, aí nós temos toda a parte tática, um estudo a partir do trabalho estatístico, filmagens, análises aí de jogos, daí, etc., feitos pela própria comissão técnica. Então, nós nos inserimos dentro do planejamento daí geral, né? Todo o trabalho que nós daí fizemos foi todo integrado com a comissão técnica desde aí do início. Então, a periodização do trabalho de psicologia daí do esporte atendeu o calendário que nós tínhamos, basicamente, Liga Mundial e as Olimpíadas, né? E atendeu as fases todas aí que nós tínhamos, de maior ou menor intensidade, maior ou menor exigência física, daí, por exemplo, porque uma das ideias básicas era manter um nível de exigência continuado. Porque quando você está num nível de aceleração alto, você não pode descer, porque para retomar demora muito sempre. Então, quando daí diminuir um pouco a pressão daí do treinamento físico e técnico, tem que aumentar a pressão do trabalho psicológico para manter um equilíbrio de exigência da equipe e de cada jogador, obviamente, para que ele se mantenha sempre num nível de exigência alto, né? Porque aí ele está apto a responder às necessidades, né, do alto rendimento e dessas duas competições que foram extremamente intensas, né? Principalmente os Jogos Olímpicos aí do Rio, que foram de uma intensidade absurdamente alta, né? Uma experiência totalmente diferente. Vamos falar um pouquinho desses jogos então. A seleção jogando em casa, né, com a pressão, né, de ter que ganhar em casa, e um grupo que estava marcado por vários vice-campeonatos, né? Como é que você trabalhou isso com esse pessoal? O Lipe falou pra gente que o grande trabalho foi de buscar uma identidade, né? Esquecer as seleções passadas que foram grande referência e criar a identidade própria desse grupo. Veja só, eu acho primeiro assim, um grupo aí de jogadores excelente, né? Que eles são os atores e os responsáveis aí diretos pelo resultado, né? Um grupo aí de jogadores interessantíssimos, comprometidos, dedicados, né? O trabalho foi excelente, né? A integração com eles foi excelente. Nessa questão da identidade, eu acho que esse foi um dos pontos marcantes, né? Mas eu acho que antes disso a gente tem que destacar uma coisa, né? Mesmo não sendo campeões em algumas competições, o grupo foi sempre muito competitivo. A seleção brasileira foi sempre muito competitiva. Ela se manteve no pódio durante um tempo enorme. Pouquíssimas seleções conseguiram fazer isso. Tem picos, né, de excelência e caem. A seleção, ela sempre daí se manteve entre os primeiros. Isso é uma coisa muito importante, porque aqui a gente valoriza muito o primeiro lugar. Mas se você está em segundo, terceiro, você está fazendo pódio sempre, mostra que o quê? Que você tem uma regularidade, né? Isso é muito importante. Eu acho que a questão da identidade foi um dos pontos fundamentais, porque se olhava para esse grupo daí de atletas buscando neles o grupo anterior, aquele grupo que foi
campeão olímpico em 2004, que era um grupo com características muito diferentes. A gente não pode falar em melhor ou pior, são grupos bem diferentes, perfis de personalidade distintos e exigências também diferentes, né? Necessidades diferentes. O ponto que eu creio que foi fundamental foi a gente poder buscar uma identidade própria para esse grupo, ou seja, deixar de olhar para ele buscando que ele fosse aquilo que ele não era, que ele fosse o grupo anterior. Então, a partir aí do momento que se começou a trabalhar, que se começou a desenvolver uma cara própria para esse grupo, né, uma identidade própria, o grupo foi assumindo uma identidade, uma cara, e pôde representar essa cara, pôde daí trazer essa identidade própria deles, desse grupo que estava ali. Isso, eu acho que foi um ponto fundamental, que a partir aí do momento que esse grupo tomou posse dessa identidade própria, isso daí se manifestou daí de uma forma muito intensa. Assumir essa identidade demorou, não é uma coisa simples, porque se você é visto e tratado, né, como algo que você não é, você é visto como a representação de algo que não é você, você nunca consegue ser pleno naquilo que você faz. A partir aí do momento que você pode ser integralmente aquilo aí que você é, você tem a possibilidade de desempenhar o máximo e de atingir o seu potencial. Então, eu creio que isso foi um ponto fundamental, a construção de uma identidade própria. E o que é a identidade dessa equipe? A identidade, para mim, uma coisa aí que representa assim, uma palavra que resume a identidade desse grupo, na minha visão, é resiliência. É um grupo que teve a capacidade de se reinventar o tempo todo, de sair de situações de adversidades seguidas e continuadas e conseguir sempre se reconectar, buscar o resultado, se reconstruir mesmo dentro das derrotas, né? Não permitir que as adversidades colocassem o grupo numa situação de indisponibilidade. O grupo sempre teve disponibilidade para lutar, para buscar, para correr atrás, independente da situação. E a gente viveu inúmeras situações extremamente difíceis, né? Então, assim, essa capacidade de estar se reconstruindo, né, e de estar buscando sempre o resultado, tem algo atrás importante, é determinação. Então, quando o grupo tem resiliência, um dos aspectos básicos da resiliência é determinação. Ficou claro desde o primeiro encontro que eu tive com essa equipe em Saquarema, que o sonho estava implantado dentro aí de cada um, né? Esse sonho que todos tinham da medalha olímpica, ele foi transformado em metas plausíveis, com um grau de exigência e com um grau de desafio muito alto, e o grupo foi correndo atrás. Então, o pano aí de fundo sempre foi a determinação deles de poder atingir esse objetivo e de marcar essa geração como vencedora, que ela sempre foi, né? Mas ela precisava desse carimbo para sacramentar essa marca daí de vencedora. E esse grupo é um grupo que, assim, diferenciado daí nesse aspecto. Ele lidou com muita adversidade, superou tudo isso e conseguiu ser vencedor. Você citou aí os vários momentos de dificuldade, e um deles foi logo na primeira fase da competição, né, que o Brasil chegou para o jogo contra a França correndo o risco de a seleção campeã olímpica sequer passar para a segunda fase. E o Lipe destacou, né, um trabalho específico